Meus amados, nós estamos diante de um texto qual nos traz uma história bastante conhecida. Certamente todos nós aqui conhecemos esse relato dessa mulher que sofria de uma hemorragia há muito tempo, há muitos anos, 12 anos, como nos diz aqui o texto, e ela havia tentado todas as coisas, todos os recursos, todos os tipos de tratamento disponíveis, e nada surtia efeito. Nós não estamos aqui para falar do aspecto clínico daquela mulher. Isso aqui é uma história que de fato aconteceu, mas como não é nossa especialidade, não somos médicos e não temos a intenção de tratar de forma no aspecto da ciência. Mas nós queremos pensar, meus irmãos, no que diz respeito à fé. Por isso, esse tema, um toque de fé. Porque assim como aquela mulher que sofria, muitos continuam sofrendo. Como diz a música do pastor Armando Filho, falando desse episódio, na segunda estrofe ele diz: e semelhante à mulher que sofria, por este mundo há sempre alguém. Há sempre alguém sofrendo. E os males são os mais variados possíveis, mas o pior deles, que é a causa, a origem de todos os males, é o pecado. O que levou aquela mulher a essa situação foi a mesma causa que levou o homem a morrer. Foi a mesma causa que trouxe a morte aos homens, e como nos diz a Escritura, a morte passou a todos, porque todos pecaram. E eu não estou me referindo a nenhum pecado específico daquela mulher, porque a Bíblia não relata, nós não conhecemos muita coisa sobre ela. Nós temos esse relato, não sabemos nem seu nome. Mas o pecado, ele trouxe a morte para toda a humanidade. E é exatamente a consequência do pecado que traz todo o sofrimento para a humanidade. Todas as misérias, os desastres. Observe, irmãos, que com a entrada do pecado no mundo, o mundo ele entrou em desordem. Deus criou todas as coisas de modo perfeito, fez o homem, colocou o homem num jardim para cultivar, para cuidar daquele jardim, deu a ele uma ordem, e o homem desobedeceu essa ordem, e desde então o mundo entrou em desordem. Observe que quando Deus fala ao homem, ele disse: maldita é a terra por tua causa. Em meio a sofrimento, com o suor do teu rosto, tu vais obter o sustento para a tua família. Ele disse à mulher: eu vou multiplicar o teu sofrimento. Observe, todo mal, todo sofrimento, ele é derivado do pecado. O mundo está em desordem. Quando a gente pensa, por exemplo, o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos que a terra geme, esperando pela redenção, aguardando na expectativa da redenção. E nós devemos entender, irmãos, que desde os tempos antigos, esses males já aconteciam. Terremotos, fomes, pestes.
Essas coisas já aconteciam. E tudo isso faz parte desse sofrimento que a criação experimenta. A criação geme, aguardando a redenção. Tudo isso é a consequência do pecado, portanto, o sofrimento é a consequência do pecado. Esse texto nos diz que aquela mulher, ela sofria há 12 anos. Foi um tempo de sofrimento, de busca por uma solução. Aquela mulher sofrendo, doente, enfraquecendo. Mas o que nos chama a atenção, amados, é que aquela mulher, ela não perdeu a esperança. Observe o verso 43, ele diz que havia 12 anos que ela vinha sofrendo, ninguém conseguiu curar, ela gastou com os médicos todos os seus haveres, todos os seus bens. Isso nos mostra, irmãos, que aquela mulher, ela nunca perdeu a esperança. Observe, irmãos, o mundo vive em sofrimento, mas nós precisamos manter a esperança. É preciso que haja esperança. Aquela mulher em nenhum momento parou de buscar a cura. Ela procurou todos os médicos, gastou tudo o que tinha. Era uma mulher batalhadora, incansável na busca da solução para o seu problema. Ela não era passiva, não ficou omissa, não ficou amuada num canto reclamando da vida e lamentando a sua triste situação. Ela correu atrás, ela bateu, ela buscou. Jesus ensinou que quem busca, encontra. A quem bate, se lhe abre. Ela buscou uma saída, ela tinha esperança. Observe, meus amados, o que diz Provérbios, capítulo 13, verso 12. Provérbios 13, 12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Aquela mulher, ela não perdeu a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quantas pessoas estão vivendo adoecidas, com o coração entristecidos, prostradas, derrotadas, porque perderam a esperança. Nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança gloriosa, bendita. Observe, amados irmãos, aquela mulher, ela não tinha cura para o seu problema. Isso nos faz lembrar a situação do pecado. O pecado, irmãos, ele é um mal irremediável. É um mal sem cura. Você não consegue dar jeito a esse mal na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa a você, é preciso você entender o que é que o pecado faz com o ser humano. Muitas pessoas estão hoje buscando as igrejas, buscando Jesus, buscando uma vida religiosa, mas nem todos estão entendendo a situação. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não falam de pecado. Estão arrumando nome diferente para o pecado. Procura-se explicar o pecado de outras formas. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, as pessoas hoje estão chamando de doença, de patologia, de desvio de conduta,
e que precisa de tratamento, aí busca-se os psicólogos, os terapeutas. Eu não estou aqui diminuindo o trabalho dessas pessoas, tem seu lugar. Porém, meus amados, nós precisamos entender que o mal que afeta a humanidade é o pecado. O pecado trouxe a desgraça, o pecado trouxe a morte. Desde que os nossos primeiros pais pecaram, a morte entrou no mundo e ela afetou a todos os homens. Outro dia eu encontrei uma pessoa na rua, e aí ele olhou para mim e disse: "Ô pastor, me diga uma coisa, eu estou com um sofrimento grande aqui. O que é que você tem?" Ele disse: "Meu dente queiro." Aí ele disse assim: "Tem coisa para incomodar mais a gente do que um dente queiro?" Realmente, né? Incomoda muito. Mas o que me chamou a atenção foi a pergunta que ele fez. Ele disse: "Me diga uma coisa, eu posso dizer que isso é culpa de Adão?" Eu acho que esse rapaz não é crente. Conheço ele assim, vagamente. Encontrei na rua e ele veio com esse diálogo. Eu posso dizer que isso é culpa de Adão? Porque todo o sofrimento não é culpa do pecado, e quem pecou não foi Adão? Então é culpa de Adão, né, pastor? Eu disse: "Não, é não. Mas, não, Adão pecou, e ele teve que enfrentar a consequência do pecado dele. Agora você também peca. Você também é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem e que não peque, não escapa ninguém. Então, meus irmãos, nós não podemos transferir a nossa culpa para Adão. Ele pecou e ele enfrentou as consequências, ele morreu, o pecado trouxe a morte para ele. Agora, esse pecado, porque Adão, como o patriarca de toda a humanidade, então ele passou como herança esse pecado. Nós recebemos essa herança dos nossos pais, que por consequência receberam dos seus, que receberam dos seus, e que um foi recebendo do outro, e que vai chegar em Adão. Porém, todos nós somos responsáveis pelo nosso pecado. E o sofrimento que nós enfrentamos, irmãos, é a culpa, é a consequência do nosso pecado. Ele traz consequências para nós. Ele traz consequências danosas, desastrosas, consequências mortais, porque o pecado mata. Observe a situação dessa mulher. Voltando para Lucas. Como é que ela estava? Com hemorragia. Há quanto tempo? 12 anos. E era um mal sem cura. Você pode imaginar o sofrimento daquela mulher? Qual seria o seu final? A morte. Quem é que vai poder passar a vida inteira com uma situação dessa? Vai morrer. O pecado trouxe a morte. O pecado trouxe consequências graves. O pecado destrói a vida do ser humano, destrói sonhos, destrói toda a perspectiva de vida. Observe, irmãos, isso especialmente naquele tempo era um mal terrível. Por quê? Uma mulher que estava com esse fluxo de sangue, conforme prescreve ou prescrevia a lei de Moisés, a qual estava em vigor lá em Israel naquele tempo, e aquela mulher estava vivendo debaixo das consequências e debaixo dessas ordenanças. O que era que dizia a lei? Aquela mulher não podia ter contato com ninguém. A gente não sabe se ela era casada ou solteira, a Bíblia não diz. Se ela era solteira, ela não podia casar. Quem era que ia casar com uma mulher numa situação dessa? Quando a lei proibia ela de ter contato com qualquer pessoa. Então ela não ia conseguir casar. Se ela já era casada, ela estava separada do marido há 12 anos. Ela não podia ter contato com seu marido. Tudo em que ela tocava
tornava-se impuro. Ninguém podia sentar na cadeira que ela sentava, ninguém podia deitar na cama que ela deitava. Isso trazia graves consequências sociais, de relacionamento. Ninguém podia tocar nela. Aquele que tocasse nela tornava-se impuro. Irmãos, isso nos apresenta uma figura. É a figura do pecado. O homem tornou-se impuro. O ser humano está nessa condição diante de Deus, e é aqui, meus irmãos, que está o ponto-chave para a compreensão do ser humano. A gente precisa entender algumas coisas, irmãos. Essa palavra que eu vou dizer agora aqui é para o entendimento dos crentes. A gente costuma sair dizendo para as pessoas, e não está errado, não é que está errado, mas a gente costuma sair dizendo para as pessoas: aceite Jesus para você ser salvo. Você quer ser salvo? Você precisa de salvação. E a pessoa diz: salvação de quê? Está tudo bem comigo? Qual é a mensagem que muitos estão pregando hoje? Deus tem um plano na tua vida. Deus tem o melhor para você. Irmãos, essa não é a abordagem para o pecador. A Bíblia não está dizendo isso. Se você chega para o pecador dizendo: Deus tem um plano maravilhoso na tua vida, Deus tem o melhor para você, espere o melhor de Deus, a gente sabe que está errado, porque o melhor de Deus já veio, que é Cristo. Mas se nós chegamos com esse tipo de abordagem, depois a gente vai falar em salvação, o pecador vai perguntar: salvação de quê? Está tudo bem? Qual é o problema? O pecador precisa entender a sua condição. Ele está perdido, ele está irremediavelmente perdido. O pecado que afetou toda a humanidade, afetou a cada um individualmente, de forma que nos tornou inimigos de Deus. Por natureza, como diz a Escritura, filhos da ira. Essa é a condição natural do ser humano. O salmista nos diz que nasceu em iniquidade e foi concebido em pecado. Essa é a condição do ser humano. Olha a condição do homem qual é. Romanos capítulo 3, olhe na sua Bíblia. Romanos 3, a partir do verso 10. Romanos 3,10 diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno mortífero, ou melhor dizendo, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Você acha que aqui o apóstolo Paulo está falando de quem? De mim? De você? Ou Paulo estaria falando de alguém específico? Quem sabe do imperador romano, porque ele era muito mau. Os imperadores romanos da época de Paulo, mas todos, não só da época de Paulo, mas os imperadores romanos eram pessoas muito cruéis, eram pessoas horríveis. Será que é daquele povo que Paulo está falando? Será que é de outro tipo de raça específica que Paulo está falando? Não, meus amados, isso aqui diz respeito a todos. Olha o verso 10, não há um sequer. Verso 12, todos se extraviaram. Não há quem faça o bem e não peque. Isso diz respeito a todos. E se você descer um pouquinho mais, nesse mesmo capítulo de Romanos, no verso 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É todos, e esse todos aqui é todos. Todos é todos. Nos quais todos aqui inclui eu e você. Então nós estamos nessa situação até que sejamos resgatados e transformados. Olha aqui o que aconteceu com aquela mulher. Vamos voltar para o texto. Olha o verso 44.
ela veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Aquela mulher buscou a Jesus. Veja, irmãos, a gente precisa entender certas coisas, porque nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho, ela trata de Deus vindo buscar o homem. O que foi que aconteceu com o Filho do Homem? Vamos lembrar aí o que a Escritura diz: porque o Filho do Homem veio buscar, pode restar junto, buscar e salvar o que se havia perdido. Quem foi que veio buscar e salvar? O Filho do Homem. O que foi que aconteceu lá no Éden? Quando o homem pecou, o que foi que ele fez? Se escondeu. Deus veio procurar, o homem se escondeu lá e Deus ficou dizendo: Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus estava tratando com Adão, a gente diz assim, Deus estava tratando de forma didática com Adão, para Adão entender as coisas, para Adão ser levado a compreender o que estava acontecendo. Então Deus chega: Adão, onde é que tu estás? Isso é um cuidado, irmãos, paternal de Deus. É a figura de um pai ensinando um filho. Quando o filho fez coisa errada, ele se escondeu. Não é assim que a criança faz? Ela faz uma coisa errada, qual é a primeira atitude dela? Ela se esconde. Eu nunca me esqueço, quando eu era criança, aí estava meu irmão e meu primo brincando, eles eram pequenininhos. Eu era criança também, mas eles eram, né, mais novos que eu, menores que eu. E eles estavam brincando na máquina de costura. Minha avó costurava. E eles começaram a brincar na máquina e quebraram a agulha. E minha avó viu que tinha sido eles. E ela sabia que tinha sido eles. E ela chamou os dois: vem cá, quem foi que quebrou isso aqui? Um olhou para o outro e disse: foi o gato, vó. Já pensou um gato quebrar uma agulha de uma máquina? Foi o gato, vó. Mas isso é o que o homem faz, irmãos. Observe que esse mal está arraigado no ser humano desde o seu nascimento. Eu não lembro quantos anos a gente tinha, mas eu era bem pequeno, e meu irmão e meu primo mais novos do que eu. A gente era bem criança, bem novinho. Mal sabia falar, mas já sabia botar a culpa no gato. Quem foi que ensinou isso? Não foi os pais, não. Não foi ninguém. É a natureza pecaminosa. O homem é mau, ele é pecador. E foi isso que aconteceu, irmãos. Então observe que Deus, ele foi em busca do homem lá no Éden. Jesus, ele veio em busca do homem. E se você olhar a Bíblia do começo ao fim, Deus sempre está buscando o homem. Como é que Abraão surge na história bíblica? Deus procurou Abraão. Como é que Moisés surge na história bíblica? Deus procurando Moisés. Como é que os profetas surgem? Deus chamando um por um. Como é que o povo de Israel surge como povo de Deus na história bíblica, na história humana? Deus separando para si um povo. Observe, irmãos, sempre é Deus. É sempre Deus. Procurando, buscando. O que foi que o Filho do Homem veio fazer? Buscar e salvar o que estava perdido. Agora, quando o homem ouve a mensagem de Deus, veja, é Deus buscando, como diz o hino 400 dos Salmos e Hinos: Deus buscou-me, separou-me, resgatou-me. Deus buscou-me. É Deus buscando. Porém, meus amados irmãos, o homem precisa responder a esse chamado de Deus, a essa busca de Deus. Deus chama. Como é que Deus chama? Através do Evangelho. A pregação do Evangelho é a voz de Deus chamando o pecador. A todo aquele que se levanta fielmente perante a palavra de Deus e proclama essa palavra, ele está falando em nome de Deus. É a voz de Deus. Agora, não é todo aquele que está pregando, não é todo aquele que está falando. Existe um pensamento aí no imaginário popular
de que aonde estiver falando de Deus está bom, né? Não tem nada bom. Essa história aí não está correta. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e a pessoa disse a mim: não, mas onde estiver falando de Deus está bom. Eu disse: no centro de Macumba fala de Deus. Eu trabalhei durante cerca de 4 anos com o líder de um centro espírita. Ele era o chefe, o cabeça. Trabalhei com ele lá em Porto Galinhas. Pense numa pessoa que falava em Jesus. Eu só vi falando em Jesus. Jesus estava na boca dele o tempo todo. Aí você vai dizer: mas é melhor assim do que certas pessoas que falam em Deus e vivem fazendo o que é errado. Eu não estou dizendo que é para falar em Deus e viver fazendo a coisa errada. Mas a questão é que Deus, Ele só estará de fato sendo proclamado quando o seu evangelho, quando a sua palavra é anunciada com fidelidade. E quando há fidelidade de vida. Nós estamos falando de 2 coisas aqui que não se desassociam, não se separam uma da outra. O discurso não deve se separar da prática e nem a prática do discurso. O reverendo Lloyd Jones, pastor congregacional lá da Inglaterra, no século passado, ele dizia: meus irmãos, tenham cuidado para que vocês não destruam com as mãos o que constrói com os lábios. Ou seja, cuidado para que você não esteja pregando o que é certo e fazendo o que é errado, porque uma coisa vai destruir a outra. Mas quando nós nos levantamos diante do povo de Deus, abrimos a palavra de Deus e anunciamos a palavra de Deus, irmãos, nós estamos, se fazemos isso com fidelidade, nós estamos transmitindo a mensagem de Deus, estamos sendo boca de Deus. O entendimento dos puritanos era esse. Quando o pregador anuncia fielmente a palavra, o que ele está pregando é a boca de Deus. As palavras que estão saindo da boca do pregador são palavra de Deus, desde que estejam sendo anunciadas com fidelidade. E observe, irmãos, isto é o Evangelho. O Evangelho mostra ao homem a sua condição, o seu problema. Qual é o problema do homem? O pecado. O que é que traz toda a maldade, todo o mal, toda a tristeza, toda a miséria, toda a desgraça, todo o problema? É o pecado. Aí as pessoas dizem: mas pastor, eu não consigo entender. Se Deus é tão bom, por que Ele permite as desgraças, as tragédias, os tsunamis, os terremotos, os desastres naturais? Deus não é bom? Por que Ele permite essas coisas? Observe, irmãos, não se esqueça daquele ponto que nós tratamos logo no início. A natureza está em desordem. Não é Deus o culpado. Uma vez uma pessoa perguntou a mim: onde Deus estava quando aconteceu o tsunami? Eu disse: Ele estava no mesmo lugar que Ele continua até hoje, que Ele sempre esteve. E nós não podemos atribuir a Deus aquilo que é consequência do pecado humano. Não, amados irmãos, não é Deus o culpado. O que nós estamos vendo e muitas vezes até sofrendo é a consequência da desordem que o pecado trouxe. Como aquela mulher. Ela praticou algum mal? Não sei. Quando perguntaram a Jesus: ó Senhor, por que foi que ele nasceu cego? Com relação àquele cego que Jesus curou, quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus disse: nenhum nem outro. Nós temos uma tendência muito forte de querer atribuir o nosso sofrimento a algo que a gente fez. Veja se não é verdade. Quando você está sofrendo muito por uma situação, assim, quando você está numa situação de sofrimento, você fica pensando: meu Deus, o que será que eu cometi que Deus está me castigando? O que será que eu fiz? Será que é porque eu fiz isso? Será porque eu deixei de fazer aquilo? Amados, é claro que todo o nosso pecado traz consequência, e muitas vezes traz consequências imediatas.
Isso é verdade. Mas nós precisamos entender que há um mal muito maior do que isso, e que vem por causa do pecado, mas de uma forma abrangente. Então observe, irmãos, voltando aqui ao texto, vamos voltar aqui para a gente caminhar para terminar. A mulher veio, tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus, mas tocou com fé. O seu toque não foi um toque qualquer. Observe, amados, abra sua Bíblia aí lá em Marcos, capítulo 5. Esse mesmo relato lá em Marcos, capítulo 5. Veja o versículo 28, o que é que diz. É a mesma história, só que Marcos acrescenta um dado aqui que Lucas não relatou. Não quer dizer que um está errado e o outro está certo, apenas que um relatou e o outro não. Verso 28, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Esse foi o pensamento da mulher. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Porque ela ouviu de Jesus, olha o 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ela ouviu de Jesus, ela ouviu o evangelho, né? O que é ouvir de Jesus? O que é que você está ouvindo agora? Você está ouvindo de Jesus? Você está ouvindo o evangelho? Então ouviu, Deus, Ele vem em busca do pecador, e o pecador ouve a mensagem, e ele deve responder com fé, como essa mulher. O pecador responde em fé, irmãos, amados. É Deus buscando, mas o pecador respondendo. O chamado do evangelho é apresentado a todos. Todos estão ouvindo, mas de fato nem todos vão responder. E isso nós chamamos de o chamado externo do evangelho. Mas há também um outro aspecto do chamado do evangelho, que é o chamado interno. Porque veja, irmãos, o pregador está aqui falando, todo mundo está ouvindo. E o que o pregador está falando, o que o pregador está apresentando, é o chamado externo. Todos estão ouvindo. Mas essa palavra que o pregador está falando, ela deve entrar por aqui, mas ela deve descer para cá, para o coração. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ela deve ser internalizada e compreendida, recebida. E o pecador responder com fé. Esse é o chamado interno que só Deus pode fazer. Mas você está aqui ouvindo, e você deve compreender isto para que essa palavra, esse evangelho que você está ouvindo com seus ouvidos carnais, seus ouvidos naturais, ele seja transformado em algo espiritual, algo que a Bíblia chama de fé, porque a fé é um dom de Deus, é Deus quem dá essa fé ao homem. Isso trata-se do chamado interno, quando aquilo que entra pelos ouvidos é transformado em fé e chega ao coração. E eu estou apontando para cá, não é que necessariamente vai vir aqui, né? É no entendimento, na compreensão, em tudo que o homem é, aquilo que você compreende. E quando você chega ao entendimento da verdade, tendo ouvido a verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, como nós falamos no domingo passado, a respeito dos colossenses, eles entenderam a graça. Quem é que faz isso?
no pecador? É Deus. Ele entende, o pecador entende a graça. Então foi o que aquela mulher fez. E observe, amados irmãos, que aquele toque foi um toque especial. Veja, meus amados, nós precisamos entender que não basta vir para uma igreja ouvir o Evangelho. Eu estou indo para a igreja todo domingo eu estou lá. Todo domingo, toda quarta, eu escuto pregação, eu estou andando com uns crentes, eu comprei uma Bíblia, eu estou até me vestindo diferente agora. Então, eu estou lá ouvindo o pastor prega, eu acho bonito, ele fala bonito. O pessoal canta bem, a igreja lá é bonita, tem um lustre bonito, ó, né? Isso não basta. É preciso que haja algo diferente. Veja, irmãos, olha aí na sua Bíblia, volte a Lucas capítulo 8, verso 45. E Jesus disse: quem me tocou? Irmãos, o final do versículo 42 diz assim: enquanto ele ia, as multidões faziam o quê? O que era que as multidões faziam com ele? O apertavam. Tinha gente tocando em Jesus ou não? Tinha, né? Quando ele perguntou: quem me tocou? Todos negavam, diziam: não foi eu. O outro dizia: não fui eu. Aí Pedro disse: ó Senhor, as multidões te apertam, e tu diz: quem me tocou? É como Pedro estava dizendo: ô Senhor, tanta gente te apertando aqui, e tu está perguntando quem foi que te tocou? Que negócio é esse? Aí Jesus insistiu, verso 43: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Veja, irmãos, Jesus sentiu algo diferente. Jesus sabia que algo diferente aconteceu. Esse toque daquela mulher não foi como o toque das outras pessoas que estavam ali, como a gente diz num português bem nordestino, né? Naquele ruge-ruge. O povo, a gente na Feira da Sulanca, né? Quando está lá na Feira da Sulanca, aquele monte de gente, aquela multidão, e um aperta daqui, o outro aperta dali, e o camarada vem com o carro de mão atrás de você, e diz: ó o peso, e você sai da frente, e o outro chega, e um empurra, e o outro aperta. Jesus estava assim, todo mundo apertando. E Jesus disse: alguém me tocou. Mas Senhor, todo mundo está te apertando, Senhor, todo mundo está te tocando. Alguém me tocou de forma diferente. De mim saiu poder, de mim saiu virtude. Que toque diferente é esse, irmãos? É o toque da fé. Porque não basta ser apenas mais um na multidão. Não basta apenas estar frequentando, achando bonito, mas... E eu não estou dizendo para você deixar de frequentar, não. Pelo contrário, aí você tem que frequentar mesmo. Mas é preciso que você tome uma decisão na sua vida. É preciso você abrir sua mente, seu coração para esse chamado interno, que é o que Deus faz no coração do homem, porque os seus ouvidos estão ouvindo, você está ouvindo e está entendendo, sim, mas é de uma maneira que chega ao seu coração, para que você seja transformado em fé. E para que você chegue a essa transformação, aquela mulher foi transformada. A partir do momento que aquela mulher tocou em Jesus, ela foi transformada, porque ela foi curada. No momento que ela tocou, diz o texto aqui, que ela foi curada. Olha o verso 44 de novo. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E o que é que o texto diz? E logo se lhe estancou a hemorragia. Foi algo imediato. Foi algo definitivo. Quando Deus transforma, irmãos, é definitivo.
Deus não faz nada pela metade e Deus não erra. Quando Ele faz em definitivo, a transformação é completa. Ele transformou aquela mulher de uma vez por todas, Ele curou de imediato o seu problema. Foi isso que aconteceu. Observe, irmãos, esse é o toque diferente que Jesus está falando. Todo mundo apertava, mas só aquela mulher tocou. E é claro que Jesus sabia quem era. Do mesmo jeito que Deus, quando foi procurar Adão, Adão, onde estás? Eu não tenho dúvida que Jesus sabia quem era que tinha lhe tocado. Só que tem uma coisa, amados. Jesus queria que aquela mulher se apresentasse. Ele queria que a transformação daquela mulher servisse de sinal, servisse de testemunho para os outros. Esse é o ponto. A Bíblia nos diz que nós devemos confessar Jesus diante dos homens. Aqueles que tocam em Jesus, eles são conhecidos por Deus, mas eles devem se apresentar, devem tornar isso conhecido. Olha o verso 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Aquela mulher se apresentou. Foi eu, Senhor. Estou aqui. Observe, amados irmãos. Aqueles que tocam em Jesus devem tornar isso conhecido dos outros. Você precisa contar aos outros o que Jesus fez por você. Não se esconda, não tenha medo, não tenha vergonha, não fique calado. O que foi que Jesus disse ao gadareno? O gadareno queria sair seguindo Jesus. Jesus disse o que a ele? Você não vai comigo. Volta para a tua terra, para os teus, vai contar a eles o que foi que eu te fiz. E a Escritura diz que ele voltou e anunciou por toda Decápolis. Decápolis era uma região constituída por 10 cidades. A palavra Decápolis significa isso. Deca, 10, polis, cidade, 10 cidades. Aquele homem, ele volta e vai anunciar nas 10 cidades da sua região o que Jesus tinha feito por ele. Tem um hino muito bonito de Grupo Logos, que ele diz assim: vai contar ao povo o que Jesus por ti um dia fez. Seu amor consegue aos outros alcançar. Vai contar. Foi isso que Jesus fez aquela mulher realizar naquele momento. Fui eu, Senhor. Ele fez questão que aquela mulher se apresentasse, saísse do anonimato, rompendo o silêncio e testemunhando perante toda aquela multidão. Porque observe, meus amados, aquela mulher foi a única que tocou em Jesus de forma diferente naquele momento, no meio daquela multidão. E nós estamos vivendo uma época bem difícil, uma época em que as pessoas têm uma grande dificuldade de se proclamarem cristãos e de viverem de fato, de mudarem de vida. Muita gente está com medo. Há um receio. Alguns dizem: é porque eu não sei se eu vou cumprir. Outros dizem: não, é porque se eu falar em público,
Aí eu vou perder nisso aqui, aquele ali vai ficar chateado comigo, esse daqui não vai mais falar comigo, eu vou ter isso ou aquilo de consequência, então eu vou ficar frequentando. E talvez muitos até entendam que basta ficar frequentando a igreja, mas é preciso, amados, uma decisão, uma posição. Veja que Jesus, ele insiste: alguém me tocou, de mim saiu poder, houve transformação. E a grande questão é essa, amados irmãos: quando esse toque de fé de fato acontece, a transformação acontece. E quando essa transformação acontece, a pessoa, ela quer compromisso com Deus, com Cristo, com o seu povo, com sua igreja. Uma das maiores dificuldades da igreja hoje é essa: compromisso. Se tem uma coisa que o povo hoje em dia está fugindo, é de compromisso, né? As pessoas não querem compromisso. As pessoas querem viver livres, liberdade, fazer o que quiser, fazer do jeito que bem entende, e eu não tenho que dar satisfação a ninguém, eu quero liberdade. Se você quiser conferir comigo, Salmo 2. Olha aí na sua Bíblia, Salmo número 2. Olha o que é que significa essa suposta liberdade que as pessoas apregoam por aí. Olha o que é que significa não querer compromisso com Deus. Salmo 2, verso 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que é isso aqui? Não queremos compromisso com Deus, não queremos ficar presos, queremos liberdade para fazer o que bem entendemos, para não ter que dar satisfação a ninguém. Portanto, o que é que eles dizem? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Para muita gente, ser crente é ficar preso. As pessoas pensam logo: olha, porque tu não vai poder fazer isso, porque não vai poder fazer aquilo, porque a igreja não vai deixar de fazer tal coisa, porque o pastor não vai deixar de fazer isso ou aquilo. Rompamos de nós os laços e sacudamos de nós as algemas. Vamos viver livre do jeito que a gente bem entende. Mas você é livre? Não é. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado, ele é o quê? Escravo do pecado. Se você não quer compromisso com Deus, se você não quer se submeter a Deus, você vai continuar escravo do pecado. De um jeito ou de outro, você é escravo, não tem para onde correr, você não tem vontade própria. Me desculpe eu lhe dizer, me desculpe a maneira de dizer, né? Você não tem vontade própria. Ô pastor, eu livre-arbítrio. Eu digo que você tem livre-arbítrio se você decidir não pecar mais e você cumprir. Vá. Diga: a partir de hoje eu não peco mais. E cumpra. Aí eu digo: rapaz, não é que tu tem livre-arbítrio mesmo? Você é escravo, meu irmão. Você é escravo, meu amado. Se você já é um crente, é escravo de Cristo. E se você não é crente ainda, tu é escravo do pecado. De um jeito ou de outro. Lutero dizia: o homem é uma besta. Ele dizia besta no sentido, um cavalo, um animal de montaria. Ele dizia: o homem é uma besta. Ou ele será montado por Deus, ou pelo diabo. Não tem meio termo. Onde é que fica teu livre-arbítrio? Agora, Deus transforma a tua vida e tira você dessa escravidão do pecado. É Ele que faz isso. Você só precisa se entregar a Ele, se lançar nas suas mãos. Veja a palavra final de Jesus: filha,
a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amados, essa palavra é para nós. É para você que ainda não se libertou da escravidão do pecado. Do mesmo jeito que ele disse para aquela mulher, ele pode dizer para você hoje: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Seja livre do jugo, da escravidão do pecado e torne-se liberto em Cristo. A Escritura diz, Jesus disse, está lá no Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Cristo. Ele liberta de quê? Do pecado, da escravidão do pecado para Deus. Ele nos transportou do império das trevas para o seu reino eterno. O apóstolo Paulo diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. Que Ele, pois, nos abençoe.